Eu lhe ensino o caminho para ser um pastor evangélico e também para ter muito sucesso financeiro. Aqui no Ceará, à semelhança de outros estados e outros países, você aceita a fé numa igreja evangélica. Cole no pastor, se torne um grande amigo dele. Mostre para ele que o seu sonho é um dia chegar ao nível dele. Ele vai andar com você e vai te elevar a algum cargo de diácono, presbítero. Seja sempre fiel com a parte financeira. Mostre que você dá valor ao sistema. Então, não deixe de cursar um seminário, mesmo que seja um básico, ou um médio, ou bacharel. Mas faça o seminário. Então, vocês, tendo conquistado a amizade do pastor, e agora sendo um dos seus braços, ele vai elevá-lo a um cargo de evangelista autorizado aqui no Ceará. E aí, logo após, você vai pedir a ele que quer fazer a obra de Deus, quer dirigir rebanho. E aí ele vai desmembrar um distrito da cidade grande que ele vai estar dirigindo, fazendo parte na convenção, ou mesmo pedir à convenção que ceda algum campo de algum pastor que adulterou, que morreu, que adoeceu, que sempre tem, e enfim, esse é o começo. Depois disso, tem outra forma, que aqui no Ceará muito se comentou e eu já comentei no canal. Você vai trabalhar com o melhor material do mundo, é a fé das pessoas. Você irá então construir casa pastoral, templo, tudo. Tente construir o maior templo que for. Se você não conseguir, mas toda a convenção e a diretoria vai ver que você estava fazendo obra faraônica. Mas você fazendo isso, você terá carta dos presidentes para pedir ajuda aos colegas e andar nas igrejas pedindo para levantar um grande templo, como fez Salomão, não é? Todo mundo vai entender. Após levantar esse grande templo, você vai negociar, né, com os negociantes da fé. Um Marco Feliciano da vida é uma boa proposta. Ele vai cobrar 20 a 40 mil para vir pregar na sua igreja. O que é isso? Você pede ajuda ao prefeito, afinal de contas você está fazendo uma obra social faraônica, é um clube social e é uma igreja. A igreja ela tem a vantagem de ter imunidade tributária, não paga imposto nem nada, e as pessoas querem irem para templos grandes. Agora o prefeito vai ajudar, a igreja vai fazer bazar, você vai contar com a igreja, afinal de contas você é o homem da visão. Você é um empreendedor, todo mundo gosta disso, se sente bem, ter um líder que é um verdadeiro empresário da fé. E aí você faz um conchavo, um pacto, uma barganha e diz, Feliciano, você vai fazer uma oferta, você vai convencer essas pessoas, eu vou deixar preparadas para você. E aí? Ele vai arrancar até o sangue dessas ovelhas. O Feliciano ele vai arrancar a lã das ovelhas, porque vende a lã, vai tirar a pele da ovelha, porque serve para fazer móveis, vai tirar a carne da ovelha, vende em quilos, vai tirar a gordura da ovelha, que é importante também, até para alguns medicamentos, vai tirar as tripas das ovelhas para fazer buchada, vai tirar os mocotós, né, para fazer o mocotó, né? Vai a que tiver leite vai usar o leite também, vai tirar os ossos para moer, para fazer pó para as granjas, para misturar com cocô de galinha para as galinhas comerem depois de queimar o biquinho do pintinho para comer esse lixo aí. E aí o que Marco Feliciano vai arrancar vai dividir entre vocês. E ao levar uma celebridade como Marco Infeliciano para pregar, essa igreja fica conhecida como a igreja dos movimentos, dos eventos. Todo mundo quer ir. Então agora joga isso na mídia. Hoje tem como divulgar bastante. Vai atrair multidões, até porque atrai gente famosa. Leva Cassiane, leve Aline Barros, leve cantoras famosas também, vale a pena o investimento. Você não vai pagar nada do bolso e sempre vai sobrar para você. Então, o que acontece? Você vai ficar popular. Se candidate a alguma coisa. É bom se candidatar. E agora, assim que puder, escreva algum tipo de livro e, assim que puder, tente alugar um canal de TV e lute um dia, a sua igreja cresce.
você vai ter como comprar um canal de TV. Para isso, agora, faça parceria com políticos. Assim que puder, a sua igreja crescer e você se candidatar a algo na política, é bom, mas você pode levantar vários candidatos na sua igreja para trabalhar para você também, para te ligar às empresas, entende? Aos empresários. E agora, é só subida, é só subida. Vai vendendo a cabeça dos crentes na época das eleições, vai fazendo essas parcerias com os políticos. Então, você está trabalhando para a besta das águas, que está junto à besta da terra, que é o poder político. Você está com o poder religioso. Não terás o céu. Não, se existe um céu, segundo a Escritura, você não o conhecerá. Você descerá para os quintos dos infernos. Mas eu estou mostrando para você o caminho. É simples, não tem engano. Você vai direto descendo como tobogã. Você estará na sua partida desse plano para outro plano, bem sentado no colo do capeta. Então é isso, meus queridos. Quero que vocês vejam esse vídeo e não quero ser longo, mas quero deixar uma última reflexão para vocês. Imagine um pastor cujo patrimônio secreto ultrapassa até o de Elon Musk, mas que você nunca verá listado na Forbes ou em jantares com COR. Enquanto Musk lança foguetes e muda o mundo com tecnologia, este líder religioso ergue impérios com fé, doações e uma rede global de influência. Suas igrejas mais parecem corporações, seus jatos são mais caros que muitos da elite política, e sua palavra vale mais do que ouro. Ele não prega apenas, ele governa multidões com um sorriso e um microfone. Cada dízimo, cada livro vendido, cada canal de TV é uma engrenagem de sua máquina bilionária de fé. Sua fortuna é espalhada em contas, propriedades e holdings intocáveis, blindadas por instituições que o tratam como intocável. Quando ele entra em cena, até políticos se curvam, porque ele não depende de poder, ele é o poder. E agora, chegou o momento de revelar quem é o único pastor mais rico que Elon Musk, e porque seu estilo de vida é guardado a 7 chaves. Imagine um homem que comanda uma verdadeira fortaleza da fé, mas que vive como um magnata de Hollywood. T.D. Jakes não é apenas um pastor, ele é um império ambulante. Autor de best-sellers, produtor de filmes e líder da mega igreja The Potter's House, em Dallas, sua influência vai muito além dos púlpitos. E a pergunta que não quer calar: como um pastor chegou tão perto da fortuna de Elon Musk? Será que fé pode realmente gerar bilhões? No caso de T.D. Jakes, a resposta é sim, mas não da maneira que você imagina. Seus cultos reúnem milhares, seus vídeos somam milhões de views, e seus livros vendem como água no deserto. Enquanto muitos trabalham por salário, Jakes monetiza cada palavra, cada pregação, cada aparição. Como ele usa esse dinheiro? Prepare-se. Ele mora em uma mansão digna de astros de cinema, viaja de jato privado e tem coleções de ternos de grife que fariam inveja a COR da moda. Sua presença nos eventos é sempre VIP, e ele não apenas é recebido, ele é reverenciado. Para muitos, isso parece um paradoxo. Para ele, é apenas um sinal de bênção. Será que é possível enriquecer pregando humildade? Essa é a dúvida que ronda seu nome. Mas Jakes responde com carisma. Ele acredita que prosperidade é parte do plano divino, e ele é a prova viva. Enquanto alguns questionam, ele lucra. E mais do que isso, ele cresce, silenciosamente. Por que tantos milionários ouvem seus conselhos? Porque ele fala de fracasso e sucesso com a voz de quem viveu os dois. Nascido em uma realidade difícil, Jakes venceu o preconceito, a pobreza e as estatísticas. Hoje, suas palestras lotam teatros e suas palavras moldam a vida de empresários, artistas e até políticos. Onde está o segredo de sua fortuna? Está no branding espiritual que ele construiu com maestria. Não é apenas religião, é influência, marca pessoal, mídia e inteligência emocional reunidas. Seus lucros vêm de livros, filmes, eventos, dízimos e doações milionárias. Tudo orquestrado com perfeição. Será que ele é mesmo um líder religioso ou um estrategista de negócios? A linha entre fé e empresa parece cada vez mais tênue. E Jakes dança nessa linha como mestre, sempre sorrindo, sempre pregando, sempre crescendo. Ele não precisa competir com Elon Musk. Ele conquistou um reino próprio, com seus próprios devotos. Mas o que ele tem a esconder? Nada é tão brilhante sem sombras. Alguns críticos questionam o uso das doações, a ostentação, o luxo. Mas Jakes responde com ações sociais, apoio a comunidades e discursos emocionantes. Para ele, o sucesso é uma bênção,
e questioná-lo, quase um pecado. Você acha que ele chegou ao topo por sorte, ou por estratégia divina? Talvez nunca saibamos. Mas uma coisa é certa: T.D. Jakes é um fenômeno. Um pastor com alma de empresário, um líder espiritual com hábitos de bilionário. E se você achava que isso era tudo, espere só até ver o próximo nome da lista. E o próximo nome pode te surpreender ainda mais. Creflo Dollar, o pastor que pediu um jato de 65 milhões só com a força da fé. Curioso? Então já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo descobrir como um simples pedido de oração virou um avião de luxo. Imagine um homem de terno impecável, sorriso carismático e voz suave que move multidões com um simples gesto. Ele não é astro de cinema, nem CEO de uma Big Tech, é um pastor. Mas não qualquer pastor. Creflo Dollar, líder da World Changers Chart International, já foi manchete não por seus sermões, mas por seu desejo: comprar um jato particular de 65 milhões de dólares com doações dos fiéis. Isso mesmo, um jato de luxo financiado pela fé. Como um pastor chega a acumular uma fortuna de mais de 30 milhões de dólares? A resposta está em uma combinação de livros best-sellers, transmissões globais, um império de mídia e, claro, milhões em ofertas. Creflo não vende produtos. Ele vende promessas. E em troca, recebe uma lealdade cega que sustenta mansões, carros esportivos e um estilo de vida que faria até Elon Musk franzir a testa. Você já se perguntou o que leva milhões de pessoas a investir suas economias em um homem que promete bênçãos em troca de ofertas generosas? A resposta está na mensagem envolvente, na linguagem motivacional e na teologia da prosperidade, onde riqueza é vista como sinal de favor divino. Para os seguidores de Creflo, quanto mais ele possui, mais ungido ele parece. Mas será que um líder espiritual precisa de uma frota de carros de luxo, guarda-costas e mansões em zonas nobres? Para muitos, essa é a evidência de um reino na terra que poucos conseguem construir. Para outros, é um sinal de algo mais sombrio, um culto à personalidade mascarado de fé. E talvez a pergunta mais inquietante seja: quem realmente está prosperando com essa mensagem? Creflo Dollar nunca aparece em listas como o mais ricos do mundo. Mas talvez porque sua riqueza, como a de muitos que operam fora do sistema tradicional, está pulverizada, oculta, multiplicada por caminhos que nem mesmo a Forbes ousa calcular. E se ele já causou tanto impacto com apenas 30 milhões, imagine o que vem por aí. Porque o próximo da lista não apenas fala com milhões, ele afirma curar com o toque. E sua fortuna é o dobro da de Creflo. Prepare-se para conhecer Benny Hinn e o mundo bilionário das cruzadas de cura. Ele não prega apenas a fé, ele a transforma em espetáculo. Benny Hinn, com seu terno impecável e gestos dramáticos, atrai multidões ao redor do mundo com cruzadas de cura onde milhares juram ter sido transformados por toques milagrosos. Mas o verdadeiro milagre parece estar em sua conta bancária. Jatos privados, hotéis de luxo e mansões milionárias são apenas parte de sua rotina. Será que um pastor pode realmente viver como uma celebridade internacional? Como alguém que diz viver para Deus pode acumular uma fortuna estimada em 60 milhões de dólares? A resposta está em sua marca pessoal. Programas de TV transmitidos para mais de 190 países, livros vendidos aos milhões e eventos onde as doações fluem como um rio sem fim. E não estamos falando de centavos, são cifras de 6 dígitos em questão de minutos. Hinn domina como poucos a arte de transformar fé em fortuna. Você confiaria em alguém que promete curas milagrosas em troca de sementes de fé? Muitos dizem que sim, e doam generosamente, acreditando que um milagre financeiro virá em troca. Mas por trás do palco, o que existe é uma engrenagem poderosa de marketing espiritual, onde cada gesto e palavra são meticulosamente planejados. Afinal, seria isso fé ou estratégia? Qual o segredo para um pastor viver como um astro de Hollywood e ainda manter o rótulo de homem de Deus? A resposta pode estar na sua habilidade de unir carisma, misticismo e persuasão como poucos. Benny Hinn não apenas prega, ele hipnotiza. E é justamente esse fascínio que o levou a um nível onde até Elon Musk poderia se surpreender com o luxo envolvido. E os jatos? Sim, ele já voa em Gulfstreams, aviões de luxo que só alguns bilionários possuem. E as roupas? Feitas sob medida, dignas da elite de Beverly Hills. Não é exagero dizer que o estilo de vida de Benny Hinn se parece mais com o de um magnata do entretenimento do que com o de um pastor tradicional. Seria isso apenas uma coincidência, ou parte de um plano muito maior? Mas se você achou que Benny Hinn era o ápice do poder e da riqueza espiritual, espere até descobrir o próximo nome dessa lista. Porque o que vem a seguir é ainda mais surpreendente, um verdadeiro titã da fé que controlava não apenas igrejas,
mas também redes de TV, universidades e até influências políticas. E agora, prepare-se para conhecer aquele que redefiniu os limites da religião e do poder. Ele começou como um pregador comum, mas terminou sua jornada como uma das figuras religiosas mais ricas e influentes do planeta. Pat Robertson não apenas fundou uma das maiores redes de TV cristã do mundo, a CBN, Christian Broadcasting Network, como também criou um verdadeiro império de fé, política e negócios. Com um patrimônio estimado em 100 milhões de dólares, Robertson viveu cercado por luxos que poucos líderes espirituais sequer imaginam. Mas o que o tornava tão poderoso assim? Como um pastor consegue influenciar eleições presidenciais e ao mesmo tempo viajar o mundo em jatinhos particulares? Simples. Robertson entendeu cedo que fé, mídia e política formam uma tríade explosiva. Ele foi além dos púlpitos e conquistou os lares americanos com transmissões diárias, livros best-sellers e até uma universidade própria. Sua mansão, seu estilo de vida reservado e suas conexões com presidentes mostram que ele não era apenas um pastor, era uma figura de Estado. Você sabia que Pat chegou a concorrer à presidência dos Estados Unidos? Porque um líder religioso tentaria conquistar o poder político máximo de um país? Porque ele sabia que sua influência já era maior que a de muitos senadores e governadores. Ele não queria apenas aconselhar presidentes, ele queria ser um deles. Sua visão sempre foi além da fé. Ele queria moldar o mundo ao seu redor, com suas ideias, suas crenças, claro, sua fortuna. Mas de onde vinha tanto dinheiro? Parte vinha das doações de fiéis que acreditavam em sua missão, mas a maior fatia vinha dos negócios paralelos, mídia, educação, investimentos. Robertson entendia o jogo como poucos, transformava a audiência em capital, e capital em poder. Ele vivia como um executivo bilionário, mas sempre de terno e Bíblia na mão. Para ele, não havia contradição, riqueza era sinal da bênção divina. Quantos pastores você conhece que têm canais de TV, universidades, empresas e influência direta em governos? Poucos, talvez nenhum igual a Pat Robertson. Ele foi a prova viva de que religião, quando aliada à estratégia, pode criar impérios mais duradouros que qualquer empresa do Vale do Silício. E mesmo após sua morte, seu legado ainda movimenta milhões, de almas e de dólares. Mas se você achou a história de Robertson impressionante, espere até conhecer o próximo nome da lista. Um homem que começou com cultos em tendas de lona e hoje controla escolas, aeroportos e jatinhos, e que nem Elon Musk ousaria subestimar. Você já ouviu falar de um pastor cuja fortuna pessoal rivaliza com impérios empresariais inteiros? Não estamos falando de alguém. Meus queridos, eu tive a oportunidade de escrever algumas apostilas de estudos. E hoje sei que publicar livros é algo muito fácil. Até porque eu tenho alguém para fazer qualquer correção de português. Meus filhos, eles são melhores de português do que eu e conheço bastante inglês também. Então, hoje, com as plataformas que estão aí, é fácil escrever livros. Mas eu nunca pensei na parte comercial. Para mim, o fascínio era o conhecimento. Sempre foi assim, né? Palestras motivacionais sobre riquezas. Se você mora num país chamado de terceiro mundo, é claro que as pessoas têm um anseio de serem ricas financeiramente. Então, que a sua palestra seja como Pablo Marçal e como outros, seja palestras motivacionais. Mas se você usa a Bíblia, tem conhecimento da Bíblia para agregar o conhecimento religioso com conhecimento financeiro, você vai se dar bem, né? O povo valoriza muito o que vê. Então, eles não valorizariam ver Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Jesus, Paulo. Não, a figura deles, em Isaías 53, dizia que a figura do Messias era sem parecer, sem formosura e nenhuma beleza havíamos para o que desejássemos. Se tem uma coisa que deixa as pessoas belas é dinheiro, porque ele se veste bem, né? Vai pondo ali igual um manequim, né? Vai botando joias no corpo, relógios, anéis de ouro e as roupas com abotoaduras e tanta coisa, e parece que vai ficando mais bonita. Aí bota maquiagem no rosto, ou então faz uma plástica, faz alguma coisa, não é? As pessoas valorizam o que vê. Então, a maioria dos crentes são atraídos pela aparência da pessoa. Quando eu fui convidado por 2 pessoas, e juntamente com 3 pessoas, obreiros, a montar uma igreja, fazer um estatuto para que tudo que entrasse de oferta e contribuição seja para ajudar qualquer um que precisasse, e para
comprarmos um carro para fazer campanha de quilo nas portas, não deixar faltar o pão para ninguém, e anualmente construindo casas. Quando eu comecei, eu estava cirurgiado, eu tinha me acidentado e tinha contraído umas dívidas com o meu acidente. Me acidentei no período que estava fazendo campanha de quilo para ajudar pessoas carentes, sem ter salário fixo, tinha saído do sistema, não tinha nada. Eu juntava 1 quilo, pedia nos comerciantes 1 quilo de feijão, de arroz para levar para alguma pessoa necessitada. Quando eu tinha um pouquinho de gasolina no meu carrinho velho, sem ter ninguém bancando isso. Então, quando eu iniciei essa igreja, não deu para ir avante. Primeiro porque os que estavam comigo, com 30 dias, disseram, a igreja foi lotando, um deles tomou conta da tesouraria e disse, queremos uma igreja igual às outras, que o dízimo e oferta seja só para nós e não para ajudar necessitados. Aí eu falei para eles, então eu agora saio do projeto com vocês, não vou fazer isso. Mas também, porque na época tinha um líder aqui, que as pessoas diziam que o carro dele, que era uma Hilux, a mais nova, era o melhor carro da cidade, construindo o tempo todo, comprou uma casa em frente à igreja, investiu num grande restaurante com outro jovem, comprando apartamentos no município em Quixeré, gerando riqueza. Então, as pessoas olharam e disseram, como é que eu vou para a igreja desse cara aqui? Tem um Corsa velhinho, eu vou para a igreja no que tem uma Hilux, né? Mesmo que ele não repartisse a riqueza dele com ninguém, mas as pessoas olham muito pelo que vê, não é? Como muita gente não chegou ainda nesse canal, porque eles não estão vendo uma produção luxuosa, maravilhosa, eles não estão vendo isso aí ainda, né? Então é o seguinte, quando o pastor prega que prosperidade é um plano divino, as pessoas são atraídas por isso, que todo mundo quer ficar rico, né? Mas a prosperidade verdadeira eu sempre tive na minha casa. Amor, o convívio com a minha esposa, 28 anos de casado. Casamos bem jovenzinhos e com os nossos filhos sempre foi amor. Nunca gritei com os meus filhos, não criei eles com gritos, nunca disse que um deles era feio. Um tem 19, outro tem 22 anos. Mas sempre criei com palavras de amor. Não ensinei eles a me chamar de Senhor, mas chamar de você, para termos mais afinidade. E todos os dias escuto e falo a palavra te amo. E é um reino de amor. É a maior riqueza que podemos ter. E ter saído em 2014 do sistema total, porque eu já pregava uns 15 anos contra o sistema, eu vi desde o início da fé ter essa liberdade para falar toda a verdade aqui, é a maior riqueza que o Pai me concedeu, ser livre, né? Pois bem, mas aí uma coisa, quando Miles Monroe, quando Mike Murdock, quando Silas Malafaia, quando todos eles ensinam que Deus quer a prosperidade financeira, as pessoas são atraídas por isso. Bem verdade, eu sempre costumo rezar isso aqui. Jesus morreu em uma cruz, junto com outras 2 pessoas condenadas, como um pobre, entende? Pedro foi crucificado de cabeça para baixo em Roma como um pobre também. Paulo foi decapitado pela espada romana, pelo imperador Nero, lá pelo ano de 64, se me falha a memória. Pobre. Todos os discípulos de Jesus, eles morreram sem nada nas mãos, entende? Em Hebreus 11, fala sobre a lista dos heróis da fé, assim, dizendo que foram maltratados, não tinha um lugar certo para eles. O próprio mestre disse, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Não havia o lugar certo, né? Aquela história que Abílio Santana falou em Camboriú, que Jesus juntou, quando tinha, depois da morte de José, juntou dinheiro e comprou uma baita casa na beira da praia, foi mentira. Jesus se hospedava na casa de Pedro. Então, mas aí, falar de prosperidade, é tanto que os que falam de prosperidade não usam Jesus. Usam Salomão, usam Davi, usam José, usam Abraão e usam vários, entende? Estão fora da nova aliança. Eles vão para a antiga aliança, e não vão para a nova, porque na nova a riqueza é o sangue de Jesus, é a moeda da compra das nossas almas, e o Espírito Santo do Pai, que é o maior valor, que tem como pedras preciosas, né? As suas virtudes são como pedras preciosas. Ninguém fala disso. E se falar sobre isso, mas fica abaixo do ensino da prosperidade como plano divino. E os que são ricos também sabem que uma coisa que todo mundo gosta, o brasileiro gosta e o mundo gosta, é a produção de filmes. Com filmes, muitos ficaram milionários. Porque assim, uma mão ajuda a outra. Quando o cara vai trabalhar com gente, e essas pessoas vão ouvir suas mensagens,
e vão contribuir, tem de pegar essa contribuição e investir. Então investe-se em livros, investe-se em filmes, investir em tudo que dá lucro, sempre eles fizeram isso, né? E aí, quando está grande, faz como o Macedo fez, investe num canal de televisão. Esse canal vai ter diversas parcerias com patrocinadores, né? Ele vai concorrer com outros canais, e aí, como o show dele vai atrair muita gente, se ele, por exemplo, uma das coisas que fez o Edir Macedo atrair mais gente foi as picaretagens. Saiu na revista Veja, saiu nas revistas do mundo, como o cara mais pilantra do mundo, foi preso. Aí ele aproveitou, ele viu que isso dava mídia. Se tiver um cara da cadeia e sair para ser pastor, o povo é atraído por isso, o povo gosta. O povo gosta de servir a bandido mesmo, a Satanás mesmo. O povo gosta de usar mais a natureza pecaminosa do que as virtudes boas, né? Então o canal de televisão é uma boa opção, né? Vender promessas. Cara, é o que Marco Feliciano faz para tirar ofertas, é vender promessas. Dizendo que você faz para Deus e Deus te faz de volta. Não existe isso na Escritura. Não há dessa forma. E você vê, se o sistema conseguiu persuadir as pessoas, tipo assim, Abraão, vai para uma terra onde eu te mostrar e ser tu uma bênção. E Abraão se tornou rico e tal. Quem é que sabe que é verdade isso? Quem é que sabe que foi assim mesmo? Mas isso, para os que usam do marketing evangélico, da teologia da prosperidade, dá certo. Começa a pegar palavras assim o tempo todo. Olha, a riqueza dos judeus, não sei o que, o segredo da riqueza dos judeus. Você vê. Então, vender promessas é uma das coisas que deixou as pessoas mais ricas do mundo. Porque assim, vender água, dizer que a água é benta e que é miraculosa é uma coisa. Agora, vender promessa não precisa nem pegar água. É só você convencer as pessoas de que se você plantar como se fosse uma semente sem ser, se você investir como se fosse uma bolsa de valores que não é, se você der para Deus, que também não é dar para Deus, é para eles mesmos, mas se fizer isso, Deus vai abençoar. Usar o nome do Criador, as pessoas acreditam, né? Então convencer as pessoas que podem tudo, basta que também doem tudo. Se estiver disposto a doar tudo, está pronto a receber tudo. É uma lavagem cerebral terrível. Isso acontece muito e faz esses milionários. Por que não dizer? É uma das coisas que eles utilizam, é a hipnose. Meus queridos, o povo gosta de show. Então que a pregação e que a música não seja apenas uma música, que tenha um tipo de dança, que seja mais envolvente, que o povo também se envolva. Eles ficam viciados nisso. Que a mensagem seja um show, não é a pregação. Eu lembro que o meu irmão Chagas Lima, que é pregador aqui em Lagoinha, ele conversava com alguns amigos e falava sobre pregadores. Quando chegava em mim, eles diziam, não, teu irmão ele não prega, ele dá um show de Bíblia, entende? Ele dá um show. Então assim, mas no meu caso, eu sempre amei a palavra e eu falava a palavra com conhecimentos e de uma forma emocionante, mas não tinha nada a ver com estratégia de dinheiro, tanto que eu nunca fui o cara do dinheiro até hoje. As pessoas me pediram muita ajuda e eu não pude ajudar. O pouco, quando eu pastoreei a igreja, quando fui itinerante, o que eu recebi eu reparti. Mas de 2014 para cá eu precisei ser ajudado e praticamente não fui, entende? Eu tive problemas, enfim. Mas aí, então, é tanto que o R.R. Soares criou o Show da Fé, já que Silvio Santos tinha o Show do Milhão, ele tinha também canal de televisão, criou o Show da Fé. O povo gosta, e aí, até que o povo gosta da coisa paralela. Olha, estamos aqui servindo a Deus. Aí tem alguém lá no mundo que é o Silvio Santos, mas nós temos aqui o R.R. Soares, que faz o Show da Fé, muito melhor do que o Show do Milhão, porque aqui é da fé, e ensina que Deus vai nos prosperar. Que bom, as pessoas querem um lado, está sempre de um lado, e querem estar do lado mais forte, né? Então, uma coisa muito boa também que faz esse povo enricar é vender votos. Os líderes, eles sempre ganham dinheiro dos políticos, vendendo os votos dos crentes, e aí esses políticos eles sempre vão trabalhar a favor das igrejas para não serem taxadas, não pagarem impostos, não pagarem taxas de envio de compras do exterior, e para que haja favorecimento, que não haja fiscalização com esses líderes. Sempre os políticos valorizam os religiosos. Então é a besta da terra junto com a besta das águas dando as mãos, caminhando nessa grande Babilônia infernal. Então, meus queridos, eu digo por último que se candidatar a alguma coisa, eu quando era líder de igreja recebi convite para
me candidatar. E depois de itinerante recebi também. Quando saí do sistema em 2014 ainda recebi convite para me candidatar a vereador, alguma coisa. Nunca aceitei, mas me convidaram porque eu era popular mesmo e que eu já fazia campanha daquilo e falava sobre os que tivessem mais a ajudar quem tem menos, né? Por último, eu digo que o sucesso desses homens é a maçonaria. A maçonaria basta o cara crescer um pouco mais e agora tem a fama de que é homem de Deus, servo do Criador, que está pregando a palavra. Então esses caras, eles simplesmente de uma forma oculta procuram a maçonaria, sabendo que a Irmandade da Maçonaria, ela iniciou as igrejas protestantes no Brasil, né? Foi acobertada por elas, cuidada por elas. Daniel Berg e Gunnar Wingre foram sustentados por maçons, trabalharam com templos maçônicos e consagraram pessoas maçons como Paulo Leivas Macalão, e foi Manuel Ferreira, maçom, e um monte de maçons aí. A família Ferreira, segundo pastores, é toda maçom. É aqueles que adoram o bode, que sacrificam o próprio filho, né? Admira-me que Leonardo Salles tenha dito que sacrificou, que ofertou o seu filho para Deus, alguma coisa do tipo, não sei direito, né? Mas ele fala nos vídeos que ofertou para Deus no altar, ofertou no altar. O Deus que eles ofertam é o Bafomé, o Deus cara de bode, né? Mas sei que os maçons, eles, quando uma pessoa é iniciado na maçonaria, a Irmandade, oferecem um bom dinheiro para essa pessoa iniciar um negócio e, se for possível, repete isso umas 3 vezes, a não ser que o cara seja ruim de administração, mas vai cuidar dessas pessoas. Então, é impossível o cara ficar milionário, ficar rico e não fechar com a maçonaria, né? Mas, meus queridos, é isso. Aqui no meu canal eu não prego riquezas, eu prego riquezas terrenas, eu prego a maior riqueza, que é você amar o Criador e você amar o próximo. Amar o Criador é você não colocar nada no lugar dele, pastores, nem padres, nem templo, nem Bíblia, nem marketing, nem nada disso. É você simplesmente reconhecer que ele fez tudo do nada e que não precisa de nada, não dá para fazer nada para ele. E você, sempre que você puder ser bom, ser gentil, ter empatia, ter amor, ter misericórdia, ter bondade por uma pessoa carente, sofredora, você fazer. É só isso, o resto é comércio. Você fazendo isso tem a garantia de você morar na glória com o Pai. Foi Jesus que prometeu. Eu sempre lembro, sou redundante, repetitivo. Paulo disse, não me canso de repetir as mesmas coisas, o que é segurança para vós. Jesus falou que um dia ele vai chamar as nações, botar de frente dele, vai repartir uns dos outros, um para a direita, outro para a esquerda. Vai dizer para os da direita, venha possuir o reino eterno preparado para ti desde a fundação do mundo. Isso é o salvo. E para o da esquerda, aparta-te de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para Satanás e seus anjos. Aos da direita, aos do céu, ele vai dizer, tive fome, tive sede, estive nu, preso, doente, estrangeiro, e você cuidou de mim. Entende? E esse grupo vai dizer, mas quando é que eu te vi assim? Alguns não eram de templo evangélico, não sabia de nada, fazia caridade. Ele vai dizer, toda vez que você fez a um pequenino, um carente, que acredita em mim, você fez para mim. E aí vai dizer para os que estão à esquerda, tive fome, tive sede, estive nu, preso, doente, estrangeiro, e você não cuidou de mim. E eles vão dizer, quando foi que te vimos assim, Senhor? Ele vai dizer, toda vez que não fizeste a um destes meus pequeninos irmãos que creem no meu nome. Quem são os pequeninos irmãos dele? De alguma igreja, alguma coisa? Não, são pessoas pobres, que foi feita pelo Criador. Ele chama de irmãos. Qualquer um pobre, carente, pequeno, entende? É isso aí. É isso que eu prego aqui. Um grande abraço em todos, estamos juntos. Até o próximo vídeo.